nosso curso aqui, ele vai ser preparatório para o concurso do Tribunal de Justiça. A minha matéria é Direito Constitucional. Meu nome é Rodolfo. Eu estou acostumado aí a dar cursos preparatórios para o TJ, eu já dou aula em curso preparatório para concurso há quase 10 anos. Em fevereiro do ano que vem vai completar 10 anos. Então, tenho a experiência aí em curso preparatório para concurso. Eu já dei aula na faculdade, né? Hoje eu sou aula em curso preparatório para concurso e pós-graduação. Eu vou dar aula para vocês para esse curso preparatório para o TJ, que é um concurso diferente. É diferente porque o tribunal agora vai vir com uma nova ideia. E todos os anos anteriores, quem fez a prova do tribunal foi o próprio tribunal. Dentro do tribunal funciona uma comissão de concurso, e essa comissão aí tinha pessoas do próprio tribunal que elaboravam as questões da prova. Vocês têm na minha apostila várias questões de provas anteriores. Só que essas questões que vocês têm na apostila, eu não vou resolver com vocês a maioria delas, porque elas são questões que o tribunal fez em concursos anteriores, cuja banca era o tribunal. Na aula eu vou fazer com vocês outras questões. São questões da Fundação Getúlio Vargas, né, que é a nova banca examinadora já sabemos qual que é. E agora a gente vai então resolver durante a aula questões da Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalho com a Fundação Getúlio Vargas aí há quase 3 anos. Ela faz a prova da OAB, né, e eu dou aula para cursos preparatórios para a OAB. Então, ela é uma prova, uma banca assim, que a prova é muito parecida com a do tribunal. É um pouco mais extensa, né? O enunciado é um pouco maior, mas ela trabalha da mesma forma que o tribunal. Como assim? Eles são bem objetivos na pergunta. Eles não fazem perguntas assim, muito filosóficas, que exigem muito conhecimento de livro, de jurisprudência, que é a decisão dos tribunais. Elas são bem objetivas. O meu conselho para vocês é o seguinte: vocês vão ter aula comigo. O primeiro ponto que eu vou estudar com vocês é o princípio fundamental, de acordo com o edital anterior, né, que caiu. E aí, princípios fundamentais é do artigo 1º ao 4º. Vocês têm aí na apostila um roteiro do que eu vou trabalhar. Eu aconselharia vocês também a fazer o seguinte em casa. Vocês pegam a Constituição, né, digita no Google, Constituição Federal. Aí você lê do 1º ao 4º. Você também pode baixar a Constituição em áudio. Aí você escuta do 1º ao 4º. Então você lê, você escuta, e você pode fazer uma terceira vez escutando e lendo. E aí você entra no site Questões de Concurso, que é um site muito bom, né? Vocês já conhecem? Aí você digita lá, Questões de Concurso, Fundação Getúlio Vargas, Princípios Fundamentais. E você resolve as questões que tem daquele tema. Aí eu vou trabalhar outro tema com vocês. Artigo 5º. Aí você vai lá, faz a mesma coisa. Lê o artigo 5º, escuta o artigo 5º e faz questões do artigo 5º da FGV. Provavelmente, vocês já vão ter feito em sala comigo, que eu estou tentando fazer quase todas que tem ali. Então, se vocês quiserem fazer mais questões, façam também da FCC, que é parecida. Vocês podem fazer, então, as da apostila, que está dividida por assunto, separadinho para vocês, e da FCC. Então, FGV, FCC e as da apostila. Tá? E não tem erro, pessoal. Se vocês estudarem ponto por ponto, não tem erro. Vocês não precisam fazer muito, é só vocês irem estudando de acordo com o que eu vou dando aula para vocês. Não se preocupem em adiantar. Se vocês forem seguindo de acordo com a aula, ao final da aula 5 a gente termina todo o programa de Direito Constitucional. Essa matéria é muito importante, ela cai em vários concursos, né? Inclusive no concurso do tribunal, mas ela cai em vários concursos. Essa aqui de Direito junto com o Administrativo é a matéria que mais cai. Então você sempre vai utilizar essa matéria. De acordo com a última prova, a importância das questões de direito não foi tão grande. A gente não sabe como é que o tribunal vai se comportar a partir de agora. Porque antigamente as questões de direito tinham peso 3. As questões de português tinham peso 2 e de outras matérias peso 1. Agora a gente vai ver uma nova roupagem. Não sei nem se vai continuar caindo matemática. A gente vai ver uma nova roupagem, a gente vai descobrir assim que o edital sair, que deve sair esse mês. É certeza que direito constitucional cai. Isso é tranquilo. Direito constitucional, direito administrativo, português, você não se preocupa que todo concurso vai cair.
tá? Principalmente concurso para tribunal. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos estudar. Aquela alegria, quinta-feira. Depois de ontem, quarta-feira, dia do romance. Né? Se não teve romance ontem, você estuda. Né? Porque essa é a única alternativa. Você está sozinha porque é pobre. Se estudar, as coisas vão melhorar. Então vamos lá. Constituição Federal. Constituição Federal. A Constituição começa por um preâmbulo. É a coisa mais linda o preâmbulo da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, aí promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Mais ou menos o que está escrito no preâmbulo. Só que o preâmbulo não cai para nós. Então a gente não precisa se preocupar. O que cai para nós? A partir do texto. O preâmbulo, a introduçãozinha, não cai. Cai para nós a partir do texto. Eu vou seguindo a ordem da Constituição para facilitar o nosso estudo. A Constituição ela é dividida em títulos e capítulos. Títulos e capítulos. Cai para nós o título 1. Primeiro ponto que cai para nós. É o título 1 da Constituição. O título 1 fala dos princípios fundamentais. E o que significa isso? Do artigo 1º ao 4º. Vai estar lá no seu edital, Direito Constitucional. Ponto número 1. Princípios fundamentais. O que ele quer dizer com isso, Rodolfo? Do artigo 1º ao 4º. Colocando isso em artigos, do 1º ao 4º. Esse ponto sempre cai em concurso. Ponto de número 1 do edital. Princípios fundamentais. É o título 1 da Constituição, do artigo 1º ao 4º. O que significa princípio? Vamos estudar os princípios fundamentais. O que significa princípio? Chutem. Princípio deve ser alguma coisa lá do começo, né? Porque é o princípio. É alguma coisa lá do começo. Então, o princípio é o começo. Tanto que é o título o quê? 1. Princípio, que é algo que vem lá do começo. O princípio vai nos ajudar a entender o que vem depois. Porque ele é o princípio. Ele está no começo. O princípio vai nos ajudar a entender as regras. O princípio é o começo. O princípio é algo que vai nortear o entendimento e a elaboração de toda a Constituição. Então, o princípio é importante, é o começo. Pessoal, vamos supor que você tem um princípio de vida. Eu não vou fazer mal a ninguém. Isso tem um princípio. É o princípio, começo. Não vou fazer mal a ninguém. Você vai matar alguém? Não. Porque o seu princípio é não fazer mal a ninguém. Você vai roubar? Não. Porque o seu princípio é não fazer mal a ninguém. Você vai tratar mal um rapaz? Não. Porque o seu princípio é não fazer mal a ninguém. Esse é o seu princípio. Toda a sua conduta é baseada no princípio que você tem. Então, o princípio ele é importante, porque ele vai nos ajudar a entender toda a Constituição. No entanto, o princípio, ele tem uma vantagem e uma desvantagem em relação às regras. Qual é a vantagem do princípio? Ele se atualiza com facilidade. Se atualiza com facilidade. Qual a desvantagem? O conteúdo é aberto. Ele tem pouca concretude. Qual é a vantagem do princípio? A vantagem é que ele se atualiza com facilidade. Qual a desvantagem? O conteúdo é aberto, tem pouca concretude. Você vai perceber que eu vou repetir várias vezes a mesma coisa. Eu vou estar lá na aula 5 repetindo coisas da aula 1, porque eu sei que a gente aprende pela repetição. É o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu digo para vocês que tem que ser respeitada a dignidade da pessoa humana, tem que ser respeitada a dignidade da pessoa humana. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Ele se atualiza com facilidade. O que é a dignidade da pessoa humana hoje? É o mesmo do que 88? Não. O pensamento mudou. Daqui a 30 anos, a dignidade da pessoa humana vai ser outra coisa. Entenderam? Vai mudando. A leitura, ela é diferente.
A vantagem é que sempre se atualiza, mas tem pouca concretude. O que significa a dignidade da pessoa humana? Significa não torturar? Significa ganhar no mínimo um salário mínimo? Também. Significa cada um viver como acha melhor para ser feliz? Também. Porque o conteúdo é aberto. E a regra? A regra tem um conteúdo fechado, mas se desatualiza com facilidade. Se eu disser para vocês que são 8 horas de trabalho diárias e 44 semanais, isso é uma regra. O conteúdo é fechado. Se eu quiser mudar o horário, eu não vou fazer uma leitura diferente, eu tenho que alterar a regra. 5 horas diárias, 20 semanais, sei lá. Eu teria que alterar a regra. Se desatualiza com facilidade, tá bom? Então a gente vai estudar o princípio. Não só princípio, como princípio fundamental. Você está fazendo uma construção. O que significa o fundamento da construção? A base de toda a construção. Se o fundamento for ruim, toda a construção vai ser prejudicada. Ela pode desabar. Então, os fundamentos vão ser a estrutura de todo o nosso país. Quem é que vai dizer como que o nosso país vai ser governado? Aqui, os fundamentos. Quem é que vai dizer quem é o dono do poder no nosso país? Os fundamentos, que isso é a base, né? Dizer quem é o dono do poder, dizer quem é que vai governar o país. Isso é a base. Como que o país se organiza? Vai estar aqui, porque isso aqui é a base de tudo. Então, nós vamos estudar os princípios fundamentais. É o primeiro ponto do nosso programa. Princípios fundamentais. Eu trouxe para vocês um conceito de um professor famoso. Porque é sempre importante trazer um conceito de um professor famoso. Porque daí eu fico falando, vocês vão poder dizer na prova, se vocês tiverem que fazer uma discursiva, uma redação, o Rodolfo disse. Você coloca o conceito de um professor o quê? Famoso. Vamos ler juntos? Com aquela alegria de quinta-feira? Um dia ensolarado? Vamos lá, juntos. Princípios fundamentais são diretrizes imprescindíveis à configuração do Estado. Determinam-lhe o modo e a forma de ser. Refletem os valores obrigados pelo ordenamento jurídico, espalhando a ideologia do Constituinte, os postulados básicos e os fins da sociedade. Tá? Os princípios fundamentais são as diretrizes, são as vigas mestras. Os princípios fundamentais é que vão dizer como é que o Estado vai funcionar, quem é que vai governar o Estado, como que ele se organiza. É o que eu expliquei, dito com palavras mais bonitas. São 4 artigos, 1º, 2º, 3º e 4º. O artigo 1º vai enumerar quais são os nossos fundamentos, a base da nossa construção. O artigo 1º vai ter uma enumeração importante, porque é o artigo 1º que vai dizer quais são os nossos fundamentos. A partir de agora você tem que começar a memorizar. Tem que saber exatamente o que está escrito no dispositivo. O examinador vai exigir isso de você. Não se preocupa, se você não memorizar, o seu concorrente memoriza. Enquanto você está no banheiro mijando, tem um japonês em algum lugar o quê? Estudando. O japonês é fogo, pessoal. Eu estou avisando para vocês. Então, fundamentos. Artigo 1º da Constituição. Vamos ler o artigo 1º e depois a gente desenvolve o que está escrito no artigo 1º. No artigo 1º está escrito o seguinte. Vamos juntos. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Isso é o que a gente chama de caput. A cabeça, o caput, é o que está ao lado do número. A cabeça é o caput. Pessoal, a cabeça vai influenciar o quê? O corpo. A cabeça do artigo vai influenciar os incisos e os parágrafos. Que a cabeça é o que está ao lado do número. Então, na hora que você tiver que interpretar, quando a Constituição fala em soberania, quem tem soberania? Você volta para a cabeça. A República Federativa do Brasil. Então, os incisos e os parágrafos vão ter a ver com a cabeça. O que está em algarismo romano nós vamos chamar de inciso. Tá? Você não é obrigado a ser formado em direito, então eu estou te explicando o que é básico.
parágrafo vai estar escrito parágrafo ou vão ser aquelas duas cobrinhas abraçadas? Você já viu, né? Aquelas cobrinhas que se abraçam. Beleza. O que está escrito na cabeça aí de relevante para nós no concurso? A primeira pergunta que eles podem fazer é a seguinte. Qual é? Qual é? Qual é a nossa forma de governo? Primeira pergunta que eles podem fazer. Qual é a nossa forma de governo? Qual é a forma de governo adotada no Brasil? A resposta está no caput. Existem duas formas de governar. Eu posso governar através de uma monarquia ou através de uma república. Existem duas formas de governar. Isso a gente conhece da vida, né? A monarquia e a república. Qual é a diferença? Na monarquia, o detentor do poder fica por um período indeterminado, que a gente não sabe. A troca do governante se dá por hereditariedade. Tem lá o rei. Quanto tempo ele fica no poder? Não sei. Na hora que ele morrer, ele vai ser sucedido pelo herdeiro. É por hereditariedade. Assim funciona a monarquia. Mas existe uma outra forma de governar, que é a república, a coisa pública. República, a coisa pública. O mandato é fixo. O tempo que a pessoa fica é determinado. E a troca se dá, então, de vez em quando. Quando acabar o tempo, se dá a troca. E a troca é feita pelo povo. Na monarquia, a troca é feita pela hereditariedade. Não é o povo que troca. Tem uma pessoa lá que é o herdeiro. Qual foi a forma de governo adotada no Brasil, pessoal? República ou monarquia? República. Fácil, Rodolfo? Moleza. Vocês não podem confundir. Aí o examinador pergunta para vocês, república é o quê? Qual a resposta? Forma de governo. Qual é a nossa forma de governo? República. República é o quê? A nossa forma de governo, que se opõe à monarquia. Ele pode fazer uma segunda pergunta, essa é a primeira. Segunda pergunta que ele pode fazer da cabeça. Qual é a forma de Estado? A forma de Estado é a maneira que o país se organiza. Existem países que são organizados por uma única pessoa. São os estados unitários. E existem países que são organizados através da junção de várias o quê? Pessoas, que são os estados federados. Todos vocês vão fazer técnico e analista também? Pessoal, essa matéria ela cai tanto na prova de técnico quanto na prova de analista. Tanto na prova de técnico administrativo quanto na prova de analista jurídico ou analista administrativo. Inclusive, no último concurso de analista administrativo, só caiu essa matéria de direito. No último concurso de analista administrativo, eles exigiram várias matérias no programa, na hora da prova, só caiu direito constitucional. Eu tentei reivindicar com o curso um pouquinho mais de dinheiro, porque, afinal de contas, só caiu a minha matéria, mas não consegui. Tá? Mas na prova de analista administrativo, caía direito administrativo, direito constitucional, registros públicos. Na hora da prova, só caiu constitucional. Isso que é o duro, né? A gente pode estudar um monte de coisa, chega na hora, às vezes, eles escolhem só uma matéria. Concurso público é um pouco de sorte. Mas é o que eu digo. Você quer ter sorte? Estude. Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. E você elimina a possibilidade do azar. Porque daí é provável que você estudou o que caiu. Você elimina a possibilidade do azar. Reduz um pouco, pelo menos. Porque estudar tudo ninguém consegue. Qual é a forma de governo, então? República. A segunda pergunta que eles podem fazer é qual é a forma de Estado. Como eu falei para vocês, existem duas formas de Estado. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês. O unitário. Quantas pessoas tem um Estado unitário? Uma só. E o Estado federado, ó. Várias pessoas. O unitário é uma só pessoa. E o federado são várias. A grande característica da federação é que as pessoas que organizam o Estado,
elas não podem sair. Não pode haver separação. A pessoa que está aqui não pode sair. Não pode separar. Só que a gente não fala separar, a gente fala bonito. Não pode secessão. O que é secessão? Separação. Não pode secessão. O que é isso? Separação. Qual forma de Estado que a gente adotou? Unitário ou federado? Qual é a forma de governo? República. Vocês sabem do nome do país. E qual é a forma de Estado? A federação. Como é o nome do país? República Federativa do Brasil. Então nós somos uma federação. Tranquilo? Vou provar isso para vocês. Está escrito ali, ó. Nós somos formados leia para mim, pela união indissolúvel. De quem? Estados, municípios, Distrito Federal. Tá vendo? Nós somos uma federação. Nós somos formados por essas 3 pessoas e ninguém pode sair. Está escrito ali, é uma união indissolúvel. Por que união indissolúvel? Porque não pode separar. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que pode ser feita. Como é que é o nome do nosso país? República Federativa do Brasil. Daqui a gente vai tirar 2 informações importantes para a prova de direito constitucional. Qual é a nossa forma de governo? República. O que significa isso? O mandato é em um tempo determinado e o povo pode fazer o quê? A troca. República é a coisa pública. Qual é a forma de Estado? Federação. O que significa isso? Nós somos formados por várias pessoas. E essas pessoas não podem sair. Quem são as pessoas que formam o nosso país? Estados, municípios e Distrito Federal. É uma união indissolúvel. Se a prova for um pouquinho mais difícil, eles podem fazer a seguinte pergunta. A forma de governo do Brasil pode ser alterada? Eu posso mudar a Constituição e colocar no Brasil a monarquia? Em 93, o povo brasileiro foi chamado às urnas. 93. Vocês querem república ou monarquia? E o povo escolheu república. Em 93 também, o povo foi chamado para escolher o sistema de governo. Vocês querem parlamentarismo ou presidencialismo? O sistema de governo não está aqui no artigo 1º, mas é bom saber. O sistema de governar é parlamentarismo, 2 pessoas. Um vai ser o chefe de Estado e o outro vai ser o chefe de governo. E presidencialismo, uma só pessoa que é chefe do Estado e chefe do governo. Vocês querem que forma de governo, vocês querem que sistema? O povo foi chamado às urnas. Em 93, a Constituição de 88. Então isso podia ter mudado. A forma de governo podia ser alterada. Só que o povo não quis. O povo quis república. O povo quis república e presidencialismo. Agora, a forma de Estado pode ser alterada? De vez em quando surge uma movimentação, uma ideia de fazer uma separação. Inclusive agora surgiu essa ideia. De alguns estados do país. Pegar, então, alguns estados, né, separar. Então, fica União, Estados. A União não aparece ainda, né? Depois eu falo da União. Fica o Distrito Federal, os estados e os municípios. Será que pode alguns estados se separar? Está escrito ali, a União é indissolúvel. Mas será que eu posso mudar a Constituição e separar alguns estados? Fazer uma alteração? Não. Isso é cláusula pétrea. Tem coisas da Constituição que não podem ser mudadas. Só se fizer uma nova Constituição. Tem coisas da Constituição que não podem ser abolidas. A gente chama de cláusulas pétreas. Por que cláusula pétrea? Porque nos lembra a pedra. Vocês sabem que a pedra tem um significado, inclusive no romance. Você já ganhou uma pedra de alguém? Uma pedra? Já? Ganhou pedra também? Nunca ganhou uma pedra? Que pena. Veja, o rapaz ele dá uma pedra para a moça por quê? Porque o homem é sentimento, né? O interessante do homem é que ele não é racional, ele é emoção pura. O homem vai lá,
e dá uma pedra para a moça. O que significa isso? Que o amor de um homem não muda. Que o homem é assim, né? O amor de um homem não muda. Você pode ver, vão passar 50 anos e aquela pedra vai continuar o quê? Igualzinho. Que o amor de um homem não muda. Quem pede divórcio é a mulher. O homem não pede divórcio. As coisas para o homem é para sempre, o homem é muito sentimental. O homem é pura emoção. E é isso que é a cláusula pétrea. Negócio que não muda. Fica igual. Passa o tempo e não muda. Então, isso aqui não pode mudar. A forma federativa de Estado é uma cláusula o quê? Pétrea. Pessoal, federação é o quê? A nossa forma de Estado. República é o quê? A nossa forma de governo. Por que Brasil? Dizem que é porque tinha muito pau-brasil. Então, República Federativa do Brasil. Só do nome do país você vai tirar duas informações relevantes. República é a forma de governo e federação é a forma de quê? De Estado. Eu falo para ler os artigos e escutar, mas assim, né? Com atenção. O que ele quer dizer com isso? Não é ler de qualquer jeito. Presta atenção, tá? Vai pensando em cima do artigo. Você vai super bem. O ideal, pessoal, é estudar em cima do dispositivo legal. É o principal. Mais do que qualquer coisa, é a lei que vai te ajudar a resolver a prova. Aí é o seguinte, continua a Constituição dizendo que o nosso Estado aqui é no sentido de país, não no sentido de Santa Catarina, Paraná, de membro. O nosso Estado, ele é democrático de direito. O que a Constituição quer dizer com isso? Democracia é o nosso regime político. Existem dois regimes políticos. Democracia e autocracia. A democracia é o governo de quem? Do povo. Pelo povo. Para o povo. E a autocracia? O governo de um só. Autocracia. A pessoa é autossuficiente. A autocracia é o governo de um só. Qual foi o regime político adotado no Brasil? Democracia. E a forma de Estado? Federação. E a forma de governo? República. E o sistema de governo? Presidencialismo. Eu vou insistir nisso, pessoal. A FGV insiste nisso. Já caiu em vários concursos que eles fizeram. O regime político adotado no Brasil foi a democracia. Significa o quê? Governo do povo. Onde está escrito isso? Parágrafo único. Todo o poder emana de quem, pessoal? Não vejo vocês felizes. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, se perguntarem na prova, qual foi o regime político adotado no Brasil? Resposta: democracia. Então, o regime político adotado no Brasil foi a democracia. Isso significa o quê? O titular do poder no Brasil é o povo. Agora tem um detalhe. Como que o povo exerce o poder que tem? Existem duas formas de democracia. Existe a democracia indireta e a democracia direta. O que é a democracia indireta? É o povo exercendo o seu poder, não ele mesmo, mas os representantes. O que é a democracia direta? É o próprio povo exercendo o seu poder. Não entendi. O regime político adotado no Brasil foi a democracia. Isso significa que o dono do poder no Brasil é o povo. Ser o dono do poder não significa que eu mesmo exerço o poder. Eu posso exercer o poder através de um representante. Eu posso escolher alguém. Ó, você vai falar em meu nome. Isso é democracia indireta. O que seria democracia direta? É quando o próprio povo diz o que quer. A democracia brasileira é indireta ou direta? As duas coisas. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Isso é democracia indireta. Ou diretamente.
nos termos desta Constituição. Aí depois a gente vai estudar que a Constituição, no artigo 14, vai dizer quando que o povo exerce o poder de forma direta. Eu vou dar um exemplo, para não ficar no vazio. O deputado federal apresentou um projeto de lei. O deputado federal apresentou um projeto de lei. Quem apresentou o projeto? O povo. Só que através de um representante. O próprio povo apresentou um projeto de lei. Quem apresentou o projeto? O povo. Quando o deputado apresenta o projeto, é a democracia o quê? Indireta. Quando o próprio povo apresenta o projeto, é a democracia o quê? Direta. A democracia brasileira ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é mista, ela é semi-direta. Ela é indireta e direta. Ela é as duas ao mesmo tempo. Qual é a nossa forma de governo? Forma de governo. República. A gente pode, de tempos em tempos, trocar o governante. Qual é a nossa forma de Estado? Federação. Somos formados por várias pessoas. Estados, municípios e Distrito Federal. Quem pode sair? Ninguém. É uma união indissolúvel. Qual é o regime político? Democracia. Direta, indireta ou mista? Mista. Muito bem. O que a gente viu até agora que é cláusula pétrea? Isso. A forma federativa de Estado. Ninguém pode sair. Isso é cláusula pétrea. O nosso Estado não é só democrático, ele é democrático de direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito, pessoal, é aquele Estado que obedece um princípio básico. O Estado de Direito obedece um princípio básico. Qual é o princípio básico de um Estado de Direito? Se o Estado é de direito, existe um princípio básico. Qual é o princípio básico do Estado de Direito? Legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Posso te obrigar a fazer alguma coisa? Não. Eu posso te proibir? Não. A não ser que haja o quê? Lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de quê? De lei. Esse é o Estado de Direito. E quem fez a lei no Brasil? O povo, através dos seus representantes eleitos. Por isso que ele é democrático de direito. Ninguém pode ser obrigado a fazer uma coisa e nem proibido, pessoal, a não ser que haja lei. A lei aqui é no sentido amplo da palavra. Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, no sentido amplo. Muito bem, e o campeão de pergunta nas provas, quais são os nossos fundamentos? Primeiro fundamento, soberania. Segundo, cidadania. Terceiro, dignidade da pessoa humana. Quarto, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o quinto, pluralismo político. Dentro do nosso território, quais são as regras que devem ser observadas? Acho que a gente aceitar. Porque dentro do nosso território nós ditamos as regras. Isso significa o quê? Soberania. A nossa Constituição brasileira atual ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Porque ela deu o poder para o cidadão. Cidadão, a cidadania que é um fundamento, cidadão é qualquer pessoa? Não. O cidadão, pessoal, é só quem pode fazer o que está aqui, ó. É só quem pode escolher os representantes ou participar de forma direta. É só o brasileiro no gozo dos direitos o quê? Políticos. Todo brasileiro é cidadão? Não. Porque nem todo brasileiro está no gozo dos direitos o quê? Políticos. O meu filho tem 3 anos, o cabeção. Eu chamo de cabeção porque ele tem a cabeça grande. O meu filho, de 3 anos, o cabeção, ele é cidadão? Ele é brasileiro, tá? Ele nasceu em Itajaí. É peixeiro. Se quer, se não quer, diz. Né? Ele é brasileiro, mas ele não é o quê? Cidadão. Por quê? Porque ele não está no gozo dos direitos o quê? Políticos. Entenderam? Mas todo mundo que é cidadão. A gente vai estudar isso melhor depois.
Dignidade da pessoa humana. Coração da Constituição. O Estado brasileiro existe para que cada um de nós tenha uma vida melhor. Eu não me preocupo só com o todo, eu me preocupo com cada indivíduo. Dignidade da pessoa humana. Por isso que vão ter um monte de regras lá na frente que às vezes vocês não vão concordar. Ah, é um absurdo porque está protegendo essa pessoa. Dignidade da pessoa humana. E quem é a pessoa humana? Todo mundo. Que é pessoa. A gente vai ver depois quem que é. Sogra é pessoa. Isso é uma polêmica grande. Polêmica grande. Você considera que é, tá? Para fins de concurso público, você considera que é. Então, se até sogra tem proteção, o bandido não vai ter? Claro que vai, pessoal. Até sogra tem proteção. Então, eu protejo todo mundo. Estou preocupado com todo mundo, com uma vida melhor para todo mundo. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Tem um capítulo da Constituição só protegendo esse aqui, ó. Quem? O trabalho. Só protegendo o trabalhador. Livre iniciativa. No Brasil pode cartel? Cartel. Já ouviu falar cartel? Cartel é combinar o preço das coisas. No Brasil não pode. Acontece muito na Suíça. Porque isso fere a livre o quê? Iniciativa. Pode monopólio? Só estatal. De particular, não. Isso viola o quê? Livre iniciativa. Pode dumping? Teve uma aluna que diz que pode, que tem na academia. Cada aluno que eu conheço. Academia jumping. Jump, pular. Aqui é dumping. O que é dumping? Vem uma empresa para cá, começa a vender barato. Uma multinacional. Todo mundo compra dessa empresa. O que ela faz? Quebra o mercado nacional. Ela está vendendo no prejuízo, mas não pode. Por quê? Porque ela quer dominar o mercado. Ela vende barato, no prejuízo, para dominar o mercado. Quando ela quebra as empresas nacionais, ela sobe o preço, fica sozinha. Uma prática proibida. Viola livre o quê? Iniciativa. Que bom se tivesse dumping, né? Podia ter bastante, mas não pode. A gente ia gostar, a gente ia comprar, não queria nem saber. Pluralismo o quê? Político. Pluralismo político. O nosso país é um país singular ou um país plural? Plural, né? Tem várias ideologias, né? Várias ideologias. O nosso país é plural. Então, pessoal, preciso que vocês gravem quais são os fundamentos. Para ajudar vocês a memorizar, eu fiz um macete. Soldado de PVC. Quando eles perguntarem na prova quais são os fundamentos, soldado de PVC. Está na apostila em cinza. S significa o quê? Soberania. D, dignidade da pessoa humana. P, pluralismo político. V, valores sociais e do trabalho e da livre iniciativa. E C, cidadania. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, pessoal? Soberania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, valores sociais e do trabalho e da livre iniciativa e cidadania. Qual é a nossa forma de governo? República. Qual é a forma de Estado? Federação. Regime político? Democracia. Qual é o princípio básico do Estado de Direito? Legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quais são os fundamentos? Soberania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, valor social do trabalho da livre iniciativa e cidadania. A democracia brasileira, ela é só direta? Ela é direta e indireta. Ela é mista, ela é semi-direta. Tranquilo? Então, vocês sabem o que eles podem perguntar do artigo 1º. É moleza para vocês. Tá? Só preciso que vocês fixem isso aí. Percebi que vocês entenderam, conseguiram gravar alguma coisa, eu repeti algumas vezes para tentar ajudar vocês a gravarem, mas vocês vão ter que repetir sob pena de esquecer. Então, o segredo é a repetição. O que os atletas fazem quando eles conseguem ser campeões? Eles repetiram várias vezes a mesma coisa. O cara, para quebrar o recorde lá, o selo dos 100 metros, dos 50 metros, quantas vezes você acha que ele fez aquilo? Muitas. Então, o que a gente tem que fazer? Repetir. Repetir, 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 para conseguir o sucesso. Porque não adianta você entender, se você não repetir, você não vai gravar. Isso não te pertence. Você quer saber se você sabe mesmo a matéria? Quando eu chegar aqui na semana que vem e eu perguntar para você, você vai ter que estar decoradinho. Porque eu faço uma sabatina no começo. Senão, não adiantou nada a aula. Não adiantou você entender na hora, então você vai ter que repetir. Como é que eu faço? Estuda. Não tem outro jeito? Não. Ah, mas eu tenho muitas coisas para fazer. Tu que sabe. Quer continuar com essa vida aí? Tu recebe 14º? Tu tem recesso?
Agora dia 18, só volta dia 13, sei lá. Então estuda. Tu queria ter isso? Então estuda, é o único jeito. Vamos lá. Poderes. Poderes. Título 1 ainda, princípios o quê? Fundamentais. Poderes. O artigo 2º, ele fala dos poderes. O artigo 2º, ele fala dos poderes. Rodolfo, não vai dar tempo, tu demorou 40 minutos para explicar um artigo. Vocês vão perceber que vão ter artigos que eu vou demorar mais e artigos que eu vou demorar o quê? Menos. Porque tem artigos que têm mais informações, que podem cair em concurso. Tem artigos que precisam de um raciocínio maior, mas tem artigos que são mais sossegados. Fica tranquilo que eu consigo terminar. Poderes. No passado, nós tínhamos um rei. Esse aqui é o rei. Eu desenho bastante, porque eu sei que eu desenho muito bem. Então vocês vão perceber que eu desenho muitas vezes. Ó, o rei. O rei tinha o poder de fazer as leis. Como que a gente chama esse poder? O poder de legislar. Isso aqui não precisa ser Rui Barbosa para entender, né? Você sabe lá no prezinho. O rei tinha o poder de decidir os conflitos. Ele tinha o poder de julgar. E mais que isso, o rei era que governava. Ele tinha o poder de governar. Já pensou se você fosse o rei? Nossa, Rodolfo, o que eu seria? Você seria o presidente do Supremo, da República e do Congresso. Nossa. O que ia acontecer? Não ia dar certo. Você sabe que não ia dar certo. Por quê? Muito poder para uma única pessoa. Deu certo? O que o rei começou a fazer? Abusar, né? Isso é uma experiência eterna, disse o filósofo Montesquieu. A pessoa que tem poder tende a dele abusar. Está lá, olha o camarada, cheio, todo marrento e tal, lá no judiciário. O que ele é? Estagiário voluntário. Mas já viu, né? Dá um pouquinho de poder para a pessoa, ele tende a fazer o quê? Abusar. Imagina o rei. O rei começou a abusar. Absolutismo. O rei que tinha o poder começou o quê? A abusar. Época conhecida como absolutismo. Eu escrevo e também falo que eu escrevi porque eu sei que tem gente que não entende a minha letra. Eu escrevo em hierógrafo, escrita egípcia. Tá? Então, por isso que eu uso slide também, né? A pessoa tem que ter noção do... Só que às vezes eu tenho que escrever. Então, absolutismo. O rei fazia tudo, abusou e a gente tentou acabar com isso aí. Como é que acaba com o abuso? Montesquieu teve uma ideia. O que um só faz, 3 vão fazer. Tripartição. O que é tripartição? Dividir em 3. Um vai legislar, um vai julgar e o outro vai governar. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Qual é a vantagem de tripartir? Evita-se o abuso. O que um só faz, 3 vão fazer. Mas como que eu evito o abuso? Eu tenho 3 para abusar. Não. Porque daí, quem tem poder, controla quem tem poder. Quem controlava o rei? Ele mesmo. E aí? Daí, já viu, né? Hoje, a técnica é tripartir, para evitar o abuso. E a gente dá um nome para isso. Sistema de freios e contrapesos. Cai na sua prova. O que é o sistema de freios e contrapesos? É a técnica da tripartição do poder para evitar o abuso. É uma forma de controle. Se eu tenho 3, um controla o outro. Esse controla esse, controla esse controla esse, controla o outro. Sistema de freios e contrapesos. A tripartição dos poderes foi feita para evitar o abuso. O que a gente ganha com isso? Controle. Como é o nome desse sistema? Sistema de freios e contrapesos. O Brasil adotou essa técnica? Sim ou não? Sim. Vamos ler? Artigo 2º da Constituição. Juntos. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por que foi feita a tripartição? Para evitar o quê?
o abuso. Como é o nome desse sistema? Freios e contrapesos. Isso aqui pode ser mudado? Não. Isso também é uma cláusula pétrea. Tudo é cláusula pétrea? Não, só tem 4. Só que hoje a gente vai estudar 3. É coincidência. Forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Separação dos poderes também é uma cláusula o quê? Pétrea. Isso aqui é cláusula pétrea. O Brasil adotou a técnica da tripartição, sim ou não? Sim. Quem é que teve essa ideia de tripartir? Montesquieu. Montesquieu teve essa ideia. A ideia de tripartir foi uma ideia de Montesquieu. Qual é a vantagem de tripartir? Um controla o outro. Sistema de freios e contrapesos. Vou te dar um exemplo. Quem faz a lei? Que poder que faz a lei? Ótimo. Poder que faz a lei? Legislativo. Só que, tá lá, o Congresso votou uma lei. Essa lei vai para onde, esse projeto? Para o presidente. O presidente pode sancionar ou vetar um projeto de lei, certo? O que ele está fazendo, então? Controlando o poder o quê? Legislativo. O presidente sancionou, beleza. Mas o Supremo Tribunal Federal pode dizer que essa lei é inconstitucional. O que o judiciário está fazendo? Controlando. Quem escolhe e indica os ministros do Supremo? O presidente, que é do poder o quê? Executivo. Mas a escolha tem que ser aprovada pelo Senado Federal, que é do poder o quê? Legislativo. E esses ministros são de onde? Do judiciário. Se esse aqui escolhe e indica, esse aqui aprova, está havendo um controle, não está? É o sistema de freios e contrapesos, que toda hora vai acontecer. Então, toda vez que um poder interfere no outro, a gente percebe o sistema de freios e contrapesos, justamente para evitar o quê? O abuso. No Brasil, o Estado tem os 3 poderes? Santa Catarina tem os 3 poderes? Governador, deputado estadual e juiz. Tem. A União tem os 3 poderes? Deputado federal, senador, presidente da República, juízes federais, juízes do trabalho. Tem. O município tem os 3 poderes? Vereadores, legislativo, prefeito, executivo. O município não tem os 3 poderes, tá? O município não tem poder judiciário próprio. O judiciário que existe, ou ele está ligado ao Estado, ou ele está ligado à União. Por isso que o artigo diz assim, poderes da União. Se você fizer uma análise rápida, o artigo 1º fala República Federativa do Brasil. O 3º, República Federativa do Brasil. O 4º, República Federativa do Brasil. O único que não fala República Federativa do Brasil é o artigo 2º. Por quê? Porque dentro da República Federativa do Brasil está quem? O município. E o município não pode ter os 3 poderes. Ele não tem, ele só tem 2. Tá bom? Muito bem. Qual é a nossa forma de governo? República. De tempos em tempos a gente pode trocar o governante. Qual é a forma de Estado? Federação. Somos formados por várias pessoas. Quais são as pessoas? Estados, municípios e Distrito Federal. Uma união indissolúvel. Ninguém pode sair. Isso é uma cláusula o quê? Pétrea. Qual é o nosso regime político? Democracia. Direta, indireta ou mista? Mista. O povo exerce poder através de representantes e de forma o quê? Direta. E o sistema de governo? Presidencialismo. Uma só pessoa, chefe de Estado e chefe de governo. E quais são os nossos fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. E o que é o sistema de freios e contrapesos? Foi a tripartição do poder para evitar o abuso. O Brasil adotou essa técnica? Sim. Isso é cláusula pétrea? Sim. Objetivos. Artigo 3º. Nossas metas, nossos o quê? Objetivos.
Nossas metas, nossos objetivos. Você tem metas. Você tem objetivos. O nosso país tem metas. O nosso país tem objetivos. Quando você enumera uma meta sua, você usa um verbo. Você vai dizer, eu quero passar no concurso. Você usa um verbo. Aqui na Constituição a gente vai ter vários verbos indicando as metas do país. Por que são metas? Porque o país tem que lutar para alcançar aquilo ali. Nós temos um plano de governo. Em que lugar que está o plano de governo do povo? No artigo 3º. O artigo 3º, pessoal, tem o nosso plano de governo. Qualquer que seja o governante, o plano é esse. Qual é o plano? Vamos ler juntos. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Dignidade da pessoa humana é um objetivo fundamental? Dignidade da pessoa humana é um fundamento, é outra coisa. Erradicar a pobreza é um objetivo? É uma meta. Qualquer que seja o governante, ele tem que tentar erradicar o quê? A pobreza. O programa Fome Zero é um programa que visa cumprir a nossa o quê? Meta de erradicar a pobreza. Cada governante pode encontrar uma forma diferente. No entanto, qualquer um que seja o governante tem que tentar cumprir essas metas que foram estabelecidas pela nossa Constituição, pelo povo brasileiro em 88. Acontece o seguinte, a meta mais importante hoje, a mais comentada, é a última meta. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso aqui é uma meta, né? Se é uma meta, eu tenho que agir para tentar cumprir a meta. Não tem um verbo? O verbo indica o quê? Ação. Eu vou ter que agir para tentar cumprir a meta. Se eu não agir, eu não vou cumprir a meta. Então a Constituição determinou que a República haja. Para quê? Para cumprir as metas. E aí, às vezes, o país age. Quando o país age, ele realiza o quê? Ações. E as ações mais comentadas hoje são as chamadas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São atitudes estatais que visam cumprir a meta de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quando nós temos duas pessoas iguais, nós não precisamos agir. Por quê? Porque elas são iguais. Não preciso agir para promover o bem de todos, porque esses aqui são iguais. Quando nós temos pessoas desiguais, nós temos que... Aquilo é um homem e uma mulher. Tá? Quando nós temos pessoas... Para quem não entende o desenho. Quando nós temos pessoas desiguais, nós temos que agir para igualar. E nós vamos realizar ações o quê? Afirmativas. Já ouviu falar da Lei Maria da Penha? É uma lei que age para tentar fazer o quê? Proteger essa aqui. Para promover o bem de todos. E às vezes eu tenho que discriminar para igualar. Qual é a discriminação mais comentada em concurso hoje? Cotas. Cotas em faculdade, cotas em concurso público. São atitudes do Estado que visam cumprir a meta. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Se eu fosse governante, eu não faria dessa forma. Se eu fosse governante, eu forneceria curso preparatório para concurso e pré-vestibular gratuito. Mas eu não sou o governante. O governante achou por bem separar vagas. Tudo bem. Um percentual, na minha opinião, altíssimo. Então o que acontece é o seguinte. Cada governante vai encontrar uma forma de cumprir o quê? A meta. A meta está aqui.
Ela tem que ser cumprida. Mas dependendo de quem é o governante, encontra uma forma diferente. Você entendeu? Você vê que são atitudes que discriminam às vezes. Que discriminam para quê? Para tentar igualar quem é desigual. Rodolfo, eu não concordo com a forma. Tudo bem. Você pode trocar o governante. A forma encontrada foi essa. Pelos governantes que temos aí. Agora que tem que cumprir a meta, tem, né? O que não pode é ficar sem fazer nada. Pelo menos se tenta. Pode não ser a melhor forma, ou pode ser que seja a melhor forma também, né? Porque, na minha opinião, eu não tenho sua opinião. Pode ser que seja a melhor forma. É que agradar todo mundo, ninguém vai agradar, né? Lógico. Democracia é o governo do povo, da maioria e não de todos, né? Muito bem, pessoal. Como é que a gente faz para gravar as metas? Pé-conga. Outro macete. Pé-conga. P. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Com. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E garantir o desenvolvimento nacional. Pergunta. Quais são os objetivos do nosso país? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional. O que é uma ação afirmativa? É uma atitude do Estado que às vezes até discrimina para tentar cumprir a meta de promover o bem de quem? De todos. E às vezes tem pessoas que são diferentes e precisam de um tratamento diferenciado para serem o quê? Igualadas. Então, a ação afirmativa tem a ver com cumprir uma meta e tem a ver com o princípio da igualdade. Igualdade, às vezes, é discriminar aqueles que são desiguais para que eles sejam iguais. Pluralismo político é um objetivo? Pluralismo político é o quê? Fundamento. Erradicar a pobreza é um fundamento? Não, é um objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional é o quê? Objetivo. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Objetivo. E o título 1 termina com os princípios nas relações internacionais. A gente já vai fazer questões. Título 1 termina com os princípios nas relações internacionais. O nosso país se relaciona com outros países. Quando o nosso país, a República Federativa do Brasil, se relacionar com outros estados, essa relação pode ser de qualquer jeito? Não. Tem que obedecer a princípios. E os princípios foram estabelecidos no artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Vamos ler juntos os incisos. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Vamos supor que a gente se desentendeu com determinado estado. A gente vai solucionar o conflito de forma bélica? Não. Nós vamos tentar solucionar o conflito de forma o quê? Pacífica. É um dos princípios. Vamos supor que tem um estado que tem um jeito estranho de viver. Eles não têm McDonald's. Eles não têm a Pizza Hut. E eles não têm a Rede Globo. Vocês percebem a repressão que eles sofrem? A gente vai se meter no jeito estranho desse estado viver? Não. Por quê? Autodeterminação dos povos. Não intervenção. É como o nosso país vai se comportar perante outros
países. No entanto, tem um princípio que cai muito em concurso. A prevalência de que direitos? Acima de tudo, quais direitos? Direitos o quê? Humanos. Prevalência dos direitos humanos. Nós e os outros países vamos lutar para que, acima de tudo, estejam os direitos o quê? Humanos. Da pessoa, do indivíduo. Aí acontece o seguinte, muitas vezes até a gente se reúne com outros países e assina tratados, convenções, que versam sobre direitos o quê? Humanos. É comum. Aí vem a pergunta de concurso. Esses tratados foram assinados pelo nosso presidente e aprovados pelo nosso Congresso. Eles têm que força no nosso país? Nós dizemos que existe uma pirâmide de regras. Acima de todas as regras está quem? No ápice da pirâmide. Qual é a regra maior? A Constituição. A Constituição Federal, que é a regra mais importante. Abaixo da Constituição, nós temos o pessoal do artigo 59. As leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, os decretos legislativos, as medidas provisórias e as resoluções. A Constituição pode ser alterada via emenda constitucional. Mas uma lei é igual ou está abaixo da Constituição? Abaixo. Se uma lei disser algo diferente da Constituição, essa lei é inconstitucional. Nós temos aqui até os atos administrativos, né? Como provimentos, portarias, e aí vai. Então, há uma hierarquia. Tem gente até que vai dizer que essa pirâmide é ultrapassada. A tese que alguns vão defender é a seguinte: nós vivemos em um sistema solar. Sistema solar. No sistema solar tem o Sol. Quem é o Sol? A Constituição. E as outras leis seriam o quê? Planetas, que giram em torno da Constituição. Uma tese que eu acho uma viagem, por isso eu vou continuar explicando a pirâmide. Então, claro, você fazer um concurso, você não vai dizer que essa tese é uma viagem. Isso não é uma tese respeitada e tal, porque vai que é a tese do examinador. Você precisar falar, escrever, né? Então, vou explicar assim. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente assinou o tratado. Aí vem a pergunta, que força que ele tem? Tem força de Constituição? Tem força de lei? Que força que ele tem? Pessoal, o tratado vai ter força de lei ordinária. Se o tratado for sobre direitos humanos, que é o nosso problema. Todo tratado é sobre direitos humanos? Não. O tratado tem força de lei ordinária. Se o tratado for sobre direitos humanos, aí é que é o problema. Ele pode ter força supralegal. O que é supralegal? Acima da lei, mas abaixo da Constituição. Ou ele pode ter força de emenda constitucional, que é uma alteração da Constituição. Um tratado sobre direitos humanos pode ter força supralegal, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Ou ele pode ter força de emenda, que é a força da própria Constituição. Um tratado, ele vai ter força de quê? Lei ordinária. Se ele for sobre direitos humanos, ele pode ter força supralegal, acima da lei, mas abaixo da Constituição, ou ele pode ter força de emenda. Eles vão perguntar para vocês o que precisa ser feito para o tratado ter força de quê? Emenda. O que precisa ser feito? O que está no artigo 5º, parágrafo 3º. Para o tratado ter força de emenda, depois que o presidente assina, ele tem que ser votado 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado, pelo quórum de 3/5. Isso está no artigo 5º, parágrafo 3º. O Tratado sobre Direitos Humanos pode ter força de emenda constitucional, pessoal? Sim ou não? Sim.
O que precisa ser feito para ele ter força de emenda? Tem que votar 2 vezes em cada casa do Congresso por 3/5. O que precisa ser feito para um tratado sobre direitos humanos ter força de emenda constitucional? Tem que votar quantas vezes em cada casa do Congresso? 2. Qual é o quórum? 3/5. Para um tratado sobre direitos humanos ter força de emenda, ele tem que ser votado quantas vezes em cada casa? 2. Qual é o quórum? 3/5. 3/5 de deputados, 3/5 de 513, 3/5 de senadores, 3/5 de 81. Quanto que dá isso? Eu não sei fazer conta. Dou aula de direito, não de matemática. Tranquilo? Usa o binômio de Newton que você resolve. Muito bem, pessoal. Agora vem o que acabou o nosso país. Mandaram a gente se juntar com gente ruim. E foi uma aproximação maior, hein? Tanta gente boa para a gente se juntar, mandaram a gente se juntar com gente ruim. Parágrafo único, vamos ler juntos. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos de que lugar? Da América Latina. Visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Então você percebe que com todos os países a gente obedece os incisos. Mas, em especial, a gente vai tentar uma integração em 4 aspectos. Vamos lá. Econômica, política, social e cultural. Com os povos de que lugar? América Latina. Aqui a gente tenta o tal do Mercosul. Para a gente gravar quais são os princípios nas relações internacionais, tem um outro macete. Sindinic e Prac. Solução pacífica dos conflitos. Independência nacional. Defesa da paz. Não intervenção. Igualdade entre os Estados. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Prevalência dos direitos humanos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Autodeterminação dos povos e concessão de asilo político. Prevalência dos direitos humanos é o quê? Fundamento, objetivo, princípio nas relações internacionais. Prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos é fundamento, objetivo ou princípio nas relações internacionais? Princípio nas relações internacionais. Erradicar a pobreza. Objetivo. Dignidade da pessoa humana. Fundamento. Pluralismo político. Fundamento. Concessão de asilo político. Relações internacionais. Qual é a dica? Você grava os fundamentos. Grava os fundamentos. O restante vai ser fácil de você conseguir visualizar. É só você parar para analisar que uma coisa é princípio nas relações com os outros países e outra coisa é meta. Você grava os fundamentos. Claro que o japonês já gravou tudo. Mas você grava os fundamentos, pelo menos. Você que é brasileiro. Vamos fazer questões da 1 até a 7. Da 1 até a 7. De alguma forma isso aí vai ser disponibilizado para vocês. Tá? Questões da 1 a 7. Questões da Fundação Getúlio Vargas, que foram feitas em outros concursos. A primeira questão é essa daqui, ó. O enunciado da questão diz o seguinte: a Constituição de 1988, as que vocês têm na apostila são as questões da prova do tribunal, tá? Essas aí são outras. Então vocês têm bastante questão para fazer. Essas aí já são outras. Vocês têm na apostila algumas aí, umas 40, eu acho. Tem bastante, tem questão que não falta. Tem questões de concurso, então tem várias opções. Então quer dizer, eu trouxe a mais, porque daí eu trouxe da FGV, que essas aí eram do TJ, né? Eu usava antes, mas aqui mudou a banca. A Constituição de 1988 rompeu com a ordem jurídica anterior, instituindo novos compromissos com a sociedade brasileira. Sobre a Constituição cidadã, assinale a correta. Essas são as alternativas. Vamos analisar. Letra A. O pluralismo político, apesar de desejável, não é princípio fundamental da Constituição democrática, uma vez que não há como exigir dos cidadãos que constituam diversos partidos políticos. A letra A está certa? Pluralismo político não é um dos princípios que a gente acabou de estudar?
Não está dentro do título 1? Está no artigo 1º, né? É um fundamento. Ah, está falso. B. O modelo de separação de poderes adotado no país significa o monopólio da função judicante para o poder judiciário, assim como da função legislativa para o poder legislativo. Foi feita a tripartição do poder no país, não foi? O rei fazia a lei, o rei julgava e o rei administrava. Dividimos em 3, tripartimos. Tem um poder para legislar, um poder para julgar e um poder para administrar. Mas eu faço uma pergunta. Ele está dizendo que existe um monopólio. Só o judiciário julga? Não. O executivo julga? Julga. Não é comum. É o que a gente chama de função atípica. É típico do executivo administrar. É atípico julgar ou legislar. Quando você recorre de uma multa de trânsito, quem julga esse recurso? O próprio Poder Executivo. O Legislativo pode julgar? Pode. Quem julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade é o Senado, que está julgando que é do poder o quê? Legislativo. Então não há monopólio. Cada poder tem sua função, mas nada impede que um poder exerça a função de outro. Existe a função típica e a função atípica. Talvez você tenha estudado isso na aula de administrativo já. Quem nasceu para administrar? O executivo. É função típica do poder o quê? Executivo. Os outros poderes administram? Sim. Função atípica. Então está errado porque ele usou a palavra monopólio. A Constituição de 88 fundou um Estado social em que se adota o valor social do trabalho como princípio fundante, não tendo a livre iniciativa recebido igual tratamento. O nosso país adotou o valor social do trabalho como um princípio fundamental? Princípio fundante, princípio, sim. E a livre iniciativa também? E ele falou que não, né? A livre iniciativa também. A erradicação da pobreza é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Então, a letra D. Quais são os objetivos? Promover o bem de todos, erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento quê? Nacional. Entenderam? Artigo 3º, cópia do artigo 3º. Letra E. A forma federativa de Estado veda a redução das desigualdades regionais como um dos objetivos do país, uma vez que todos os estados devem ser tratados com igualdade de direitos. Um dos objetivos é reduzir as desigualdades sociais e regionais. E a gente pode tratar um estado diferente de outro, uma pessoa diferente do outro, desde que eles sejam desiguais. Para o quê? Igualar. Você já ouviu falar da Zona Franca de Manaus? Tem benefícios tributários? Por quê? Para igualar. Você já ouviu falar da Zona Franca de São Paulo? Não, o estado mais rico da federação. Tranquilo. Você viu como é que é a prova? Eu peguei uma questão de analista. Ela é um pouco mais difícil que a do tribunal. Tá? Mas se você analisar bem, dá para fazer estudando os artigos. Só que ela precisa de um pouco mais de raciocínio do que a prova do tribunal. Mas ela é bem direta também. Tá? Você vai pegando o estilo que a gente vai fazer muitas, tá bom? Número 2. Você percebe que ela é extensa, né? Tanto que não dá num slide só. Ficaria muito pequeno. Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, à luz do texto constitucional de 88, é incorreto afirmar. Preste atenção. Agora ele quer a incorreta. Essa falha você não pode cometer na hora da prova. Tem muita gente que comete. Você não. Leva uma caneta de grifar, sei lá o que você vai fazer. Faz uma bola, desenha uma caveira. Não sei o que você vai fazer, mas não pode errar isso. Ah, eu sabia, mas eu marquei porque eu não vi que era. Ah, não, isso não pode acontecer. Vão custar muitas posições. Uma questão vale ouro. Errar porque não sabe, vai. Agora, errar porque não prestou atenção na pergunta,
Isso não pode acontecer. Por isso você tem que treinar em casa, porque isso vai acontecer em casa. Aí não vai acontecer no dia da prova. Pode acontecer na sala, mas não pode acontecer no dia da prova. Vamos lá. Ele quer incorreta. A. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Tá certa a letra A? Marco? Não, ele quer a falsa. B. República Federativa do Brasil tem como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tá certo a letra B? Tá. A letra A é cópia do artigo 1º, a letra B é cópia do artigo o quê? 3º. Tá. Ele quer a incorreta. Promover o bem de todos, né, sem preconceito de origem, raça, sexo, coloridade, qualquer outra forma que está certo. Ele quer a incorreta. C. Todo o poder emana do povo, que o exerce unicamente por meio de representantes eleitos. Ela está errada. Como é que a gente sabe? Isso está escrito no artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder vem do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Você percebe que dá para fazer as questões sabendo que está no artigo. Mas você vai ter que ler, repetir, senão você não vai lembrar. Ah, eu acertei todas na sala. Não me interessa, tem que acertar no dia da prova. Eu era bom, eu lembro que na aula que ele explicou era bom, não adianta. Tem que ser bom lá, pode ser ruim agora. D. Entre outros, são princípios adotados pela República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. O seguinte: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Correto. Autodeterminação dos povos e não intervenção e defesa da paz são princípios regedores das relações internacionais. Está certo. Essa está incorreta por causa do unicamente. O povo exerce o poder por meio de representante, mas também de forma o quê? Direta. Questão número 3. O Brasil, em suas relações internacionais, deve observar alguns princípios dispostos na Constituição da República, conforme as alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale. Então, o Brasil, em suas relações internacionais, deve observar alguns princípios, à exceção de um. Tem uma coisa aí que não é princípio nas relações o quê? Internacionais. Os princípios nas relações internacionais estão em que lugar? No artigo 4º. Então, a gente tem que tentar lembrar para fazer a questão. O macete é SIND, NIC, PRAC. Quais são os princípios das relações internacionais? Solução pacífica dos conflitos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, igualdade entre os Estados, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, autodeterminação dos povos e concessão de asilo político. Olhando as alternativas, o que não está lá? Supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio que resume o regime jurídico administrativo. O que é o regime jurídico administrativo? É o conjunto de regras da administração. Existem dois princípios que resumem todo o conjunto de regras de direito administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello. Quais são os dois princípios que resumem todo o conjunto de regras de direito administrativo? Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. São dois princípios que resumem o direito para entender direito administrativo, pessoal. Vocês têm que saber esses dois princípios. Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Eu dou aula de direito administrativo também, tá? Nesse curso só de constitucional. Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Aí você entende todo o direito administrativo. Por que que a administração pode desapropriar minha casa? Supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado.
Por quê? Que eu posso vender o que eu quiser, quanto que eu quiser, posso dar para quem eu quiser e a administração não. Indisponibilidade do interesse público. Então, são os dois princípios que resumem todo o direito administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello são as pedras de toque, porque a gente fica tarado, né? Vê princípios, já lembra de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e erra na prova. O examinador faz essa pergunta lá no direito administrativo. Quais são os princípios que resumem o regime jurídico administrativo? Supremacia e indisponibilidade. A pessoa erra porque já fica taradão, já pensa que é o LIMP. LIMP são os princípios básicos, né? Mas os dois princípios que resumem o regime jurídico, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Claro, aqui ele misturou para tentar confundir a pessoa que sabe, né, estudou direito administrativo, estudou constitucional, e agora? Você vai de boa. Tem uma música que dizia, é ado, cada um no seu quadrado, né? Que aqui é direito constitucional, só para misturar. 4. Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, constantes da Constituição Federal de 88, não se inclui... Opa, ele quer os objetivos, ele quer o artigo o quê? 3º. Para eu gravar, pé conga. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional. Qual que não é o objetivo? Priorizar o desenvolvimento das regiões rurais? Está escrito na Constituição? Não. Não tem esse objetivo. Então, você percebe que ele foi bem claro. Constantes da Constituição Federal. Você olha o artigo e pronto. Vou poder olhar na hora da prova o artigo? Não, mas você lembra? Usa sua memóriazinha, lembra. 5. Relativamente aos princípios fundamentais, assinale a incorreta. Mais uma vez, ele quer a falsa. A República Federativa do Brasil é formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Na hora da prova, a gente dá uma bobeada forte aqui, hein? Eu também li com muita ênfase, né? É a união indissolúvel. Entrou, não pode sair. É o tipo da questão que a pessoa, na hora da prova, que não presta atenção, erra. E depois fica chorando. É união indissolúvel. É proibido separar. Dissolúvel pode separar. Pessoal, eu posso fazer um novo estado no país? Criar um novo estado? Pode, o que não pode é sair. Eu posso incorporar o Paraná, Rio Grande do Sul e fazer o estado de Santa Catarina maior? Pode. O que não pode é separar. Mudar um pouquinho essa organização é possível, desde que não separe. Mato Grosso do Sul, por exemplo. 2, virou 2. O que não pode é sair. Depois a gente vai ver isso melhor. República Federativa do Brasil constitui Estado democrático de direito. Está certo. Artigo 1º. Constitui o objetivo fundamental. Constitui uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 3º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Artigo 2º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Você percebe que fazendo questões da banca a gente começa a sacar? Parece que a coisa se repete, né? Ele começa a perguntar, tudo bem que a pergunta é diferente, mas você pega o estilo. Você pega o estilo. A coisa ela vai o quê? Se repetindo. Então, a gente vai estar prontinho. Você vai estar fera, você vai chamar o fiscal na hora, por favor. Não tem outra prova, não? Isso aí está muito fácil. Só decorei, você já não tem condições. Não tem como falar para a banca examinadora, porque eu vou gabaritar essa aqui, eu estou até com vergonha. Questão número 6. Assinale a opção que reúne todos os fundamentos da República Federativa do Brasil, tal como previsto no artigo 1º. Essa daqui você decorou, porque você sabe o artigo 1º, você decorou em casa, você enfrenta aqui até o japonês. É soldado de PVC. Soberania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, valor social do trabalho e da livre iniciativa e cidadania.
Aqui está na ordem do artigo, não na ordem do macete. É a pessoa humana. É a letra A. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é princípio nas relações internacionais. É a letra B. A autodeterminação dos povos é princípio nas relações o quê? Internacionais. Artigo 4º, né? É a letra C. Concessão de asilo político é princípio nas relações o quê? Internacionais. É a letra D. Solução pacífica dos conflitos é princípio nas relações o quê? Internacionais. Só sobrou uma. Letra E. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Percebeu como é que é feita a questão, né? Questão número 7, para finalizar essa parte. Senado Federal. Já pensou você no Senado? Pensou? Aquele cara que te deixou ia se arrepender. Ah, ela está no Senado agora? Putz! Senado Federal. A respeito dos princípios fundamentais consagrados na Constituição, sob os quais se organiza o Estado brasileiro, analise as afirmativas a seguir. 1. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Está certa? Está certa, né? Cópia do artigo 1º. Nós não somos democráticos de direito? O regime político e o princípio básico. O povo exerce poder de duas formas. Então, a 1 está verdadeira. Guarda, não é fácil chegar no Senado, tá? A prova é difícil, vai ser de 1, 2, 3 e 4. A 1 está verdadeira, beleza. Rodolfo, eu só sei essa. Ah, daí na hora tu tenta fazer, vai que numa dessa. Mas aqui a gente vai treinar todas. 2. Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e socializar a propriedade dos meios de produção. Por que a 2 está errada? Vocês falam que está errado? Esse negócio de socializar a propriedade é bonito, mas não está lá. Mas é tão bonito, mas não está lá. Eles vão colocar coisas bonitas para enganar vocês. Não está lá. Ah, mas seria importante, mas não está lá. Não viaja. Porque viajou, ferrou. Tu pode ver, tu começa com aquela viagem, tu erra a questão, eu fui viajar. Não viaja. Seja objetiva. Por isso que a prova se chama prova objetiva. Prova objetiva é para você ser objetivo. A 1 está certa e a 2 está errada. Então, se eu tiver que chutar, eu não vou chutar na A e nem na E, né? E o que eu faço agora? B, C e D. Pode ser uma dessas 3. Não sei mais nada. Duni, te, salame, linguê, escolhido. Foi você. Aí chuta. Mas você vai saber. Nem pensa isso que vem até coisa ruim, não. Você vai saber todas. 3. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. A 3 está certa? Artigo 1º. 1 e 3 vai ter que ser a letra o quê? B. Mas vamos analisar. São alguns dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Prevalência dos direitos humanos, exercício da hegemonia política na América Latina. Não, na verdade, o parágrafo único diz que a gente tem que buscar integração com a América Latina. A hegemonia política da América Latina, tá louco? É uma integração com a América Latina política, econômica, social e cultural, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Primeiro tema acabou. Princípios fundamentais. Tema de número 2. Vamos ficar aqui no final dessa aula. A próxima aula toda. A outra aula toda e a outra aula também. Título 2, ele vai do artigo 5º ao 17. Me baseando no edital anterior, né, eu bolei para vocês o curso. Inclusive, tendo alguns pontos que caíam para analista e não caíam para técnico. Aí eu fiz um negócio que eu acredito que pode cair. Eu acrescentei até a parte dos direitos políticos. Depois do intervalo.
Wow.